Retinopatia diabética é uma doença ocular que muitas vezes tem os sintomas ocultos e quando a pessoa descobre já está no estado avançado. Por isso mesmo, a Kelly Zaninelli, nossa repórter, foi conversar com o Dr. Leonardo na Provisão. Para saber mais sobre essa doença, assista a entrevista. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Vamos falar um pouco hoje sobre a retinopatia diabética, que como o próprio nome diz, está relacionada à diabetes. Doutor, explica um pouquinho mais pra gente o que significa essa doença. Então, a retinopatia diabética é uma das complicações do diabetes. Então, é uma doença que vai afetar a retina, que se não tratada pode evoluir para cegueira. Com o tempo, essa doença, como o doutor acabou de dizer, pode se agravar. Quais são as consequências dela? A principal consequência dela é a perda da visão, irreversível. Então, a retinopatia diabética ela tem que ser detectada para poder ser tratada. Porque se o paciente tem o diabetes e não se cuida, naturalmente, com o tempo, ele vai acabar perdendo a visão. E quais são os sintomas que a pessoa começa a ter a partir dessa doença? O principal sintoma inicial é a visão embaçada. A pessoa não consegue ler mais direito, não consegue definir as coisas direito e ela vai procurar um oftalmologista, muitas vezes achando que é grau de óculos. E aí descobre que já está com a doença no fundo do olho, na retina, a retinopatia diabética. E tem alguma idade específica para que essa doença ela possa vir a aparecer ou não? Não, a doença não tem idade, porque a pessoa já pode ser diabética desde criança, pode ser um diabetes que você adquire na idade adulta. Então, a qualquer momento que você tem diabetes, você pode desenvolver a doença, né? Normalmente, a retinopatia diabética ela vai apresentar os primeiros sintomas em média depois de uns 5 anos da descoberta da doença. Doutor, em relação ao tratamento, como que pode ser feito? Com remédios ou com laser? Então, o tratamento principal para a retinopatia diabética, a primeira coisa é cuidar bem da glicemia. Então, o paciente tem que estar com a glicemia compensada, acompanhando de preferência com o endocrinologista, fazer uma alimentação regrada para poder ter a glicose bem compensada. E depois fazer o acompanhamento com o oftalmologista, de preferência com um especialista em retina, que é o retinólogo, onde ele vai fazer um exame de mapeamento, né, e vai começar a detectar as alterações no fundo do olho. A retinopatia diabética, ela começa por estágios, entendeu? Então a doença não vai levar à cegueira rapidamente, é uma doença que ela é bem lenta e progressiva. Então se você consegue fazer o diagnóstico precoce, você consegue tratar a doença desde o começo, né, com aplicação de laser. Em casos mais avançados, quando o laser já não responde mais, hoje já existe aplicação de remédio dentro do olho, através de injeções, que vai impedir com que a doença evolua e até estabilize a doença. E nos casos mais avançados, onde você vai ter hemorragia dentro do olho, descolamento de retina, às vezes você tem que partir já para a vitrectomia, que é a cirurgia que vai mexer dentro do olho, fazer laser, tratar o descolamento e impedir as complicações da doença. Doutor, tem algumas orientações que você pode deixar aqui para todos que estão acompanhando agora o Viver Bem, para estar cuidando dessa doença, para não vir a evoluir para a retinopatia diabética? Então, o principal, como eu falei, é cuidar principalmente da glicemia. Ter um acompanhamento nutricional com o médico, o endocrinologista, o nutricionista, seguir rigorosamente a dieta, né, não fugir da dieta. E principalmente fazer um exame de rotina com um oftalmologista, de preferência o especialista em retina, uma vez por ano. Tá? Dependendo da situação da doença, se já está num estágio mais avançado, às vezes é necessário uma visita semestral. Mas uma vez por ano, a partir do diagnóstico da doença, já é muito importante. Como eu falei, a doença ela não começa logo no início da descoberta da doença. Ela leva mais ou menos uns 4, 5 anos para começar a desenvolver no olho. Então dá tempo de você procurar um oftalmologista e começar a tratar precocemente. E só para ressaltar, doutor, a retinopatia diabética, ela pode acarretar outra doença da visão também ou ela age sozinha? Não, ela age sozinha. Uma das principais complicações que você vai ter tardiamente é a hemorragia vítrea, que é o sangramento dentro do olho. Porque o diabetes é uma doença que vai estimular a proliferação de pequenos vasos na retina. E são esses vasos que não existem, que só vão se desenvolver com a doença, vão começar a dar sangramento dentro do olho. E aí vai provocar o descolamento e a cegueira. Então é uma doença isolada, mas que ela está relacionada também com a hipertensão, né? Então geralmente o paciente que é diabético, às vezes ele é hipertenso,
Então é um controle sistêmico. Na verdade, não adianta você tratar só o olho. Se você não tiver a doença de base, o teu diabetes, o teu coração, a hipertensão, tudo funcionando bem, os rins. Então é uma doença multissistêmica. Então você tem que tratar como um todo, não somente o olho. É como nós sempre falamos aqui no Viver Bem, é importante a pessoa cuidar da saúde por inteiro. Alimentação, atividades físicas, para que assim não venha evoluir a outras doenças. Exatamente, porque hoje existe uma grande relação em diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo. Então tudo isso leva às complicações dessa doença. Dr. Leonardo, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui hoje para todos que acompanham o Viver Bem. Kelly, eu que agradeço a oportunidade, espero que eu tenha respondido algumas dúvidas para o pessoal aí. E se você tiver alguma dúvida e quiser rever essa matéria, entre na nossa página no YouTube ou curta a nossa fanpage no Facebook.